Mercado em Chicago encerrando de forma positiva, com altas aí de 3 pontos nos principais vencimentos. No entanto, teve um dia muito melhor do que esse fechamento que a gente está vendo agora. A gente iniciou a sessão noturna com altas bastante expressivas. A parte da manhã também teve aí altas de 2 dígitos sendo registradas lá em Chicago, mas no final da sessão, no final do dia, devolveu boa parte dos ganhos ao longo dos trabalhos de hoje. A gente quer, obviamente, entender essa movimentação por lá e, mais do que isso, saber qual é a tendência para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E a gente vai lá para Curitiba, no Paraná, onde está o Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Chicago começou animado, depois deu uma desanimada. O que aconteceu, Ginaldo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, ouvintes queridos. Meu cordial boa tarde. Hoje, 31 de agosto, um bom dia para a gente ficar lembrando. Nós começamos, na realidade, ontem à noite, com o mercado abrindo em alta, 5, 6 de alta, e já foi puxando e foi comendo tudo que tinha de vendas pela frente, e hoje de manhã nós amanhecemos aí com 15, 16 de alta. O mercado estava todo eufórico, os fundos comprando, os fundos cada vez mais comprados, e de repente impactaram as altas, fizemos uma alta, a maior alta em 2 anos, é bom lembrar disso. E em seguida começaram a aparecer, vamos dizer, previsões que no estado de Iowa tinha chuvas de 6 a 10 milímetros. Eu acabei de verificar os mapas e realmente aconteceram chuvas, porém centralizadas ali na região de Des Moines, que é a capital do estado, pega Fort Dodge, aquela região por ali, mas não foram chuvas abrangentes, chuvas esparsas, não foram chuvas que vamos dizer assim, que pudessem contribuir para uma queda tão forte, para uma devolução tão grande. Depois entrou um pouco de chuva entrando no oeste de Illinois, isso os mapas mostram, mas a verdade é a seguinte: os fundos que haviam comprado durante a noite, mais outros players que se juntaram, começaram a devolver as compras e começaram a vender. O mercado fechou aí com 3 de alta na soja, fechou no red side no milho, o trigo ligeiramente em alta. Isso foi o que aconteceu, baseado nessas previsões que surgiram repentinamente em Iowa e que naturalmente estão colocando um pouco de chuvas para o final de semana. Esse é vamos dizer, uma média do que aconteceu em Chicago, porque também não teve nada extraordinário a não ser essas previsões de Iowa. Agora, Ginaldo, é chuva suficiente para consolidar a safra? Não, absolutamente não. As chuvas de 6 a 10 milímetros, elas vamos dizer assim, conforme o solo estava muito seco e está muito seco, embora daqui para frente as temperaturas estejam mais amenas, essas chuvas não são suficientes para, vamos dizer, manter o potencial da safra. Não. Choveu muito bem, e isso a gente tem que relatar o seguinte: nos estados do Delta, Tennessee, Kentucky, indo para o leste, pegando Ohio, Illinois, Ohio e Indiana, toda a parte do sul, inclusive toda aquela parte vamos dizer, de Oklahoma, choveu muito bem, mas Nebraska, Iowa e Illinois não choveu. E ali justamente é onde está o foco da seca, é onde precisa chover. O resto consolidou muito bem, a safra está indo muito bem, mas aquelas áreas ali estão muito aquém do desejado.
Agora, não quer dizer com isso que temos uma safra desastrosa, não é um desastre. São dois estados principalmente, uma parte de Illinois e uma parte de Iowa que estão com problemas. Mas não consolida com essas chuvas, absolutamente não consolida a safra desses dois estados. Muito bem. De qualquer forma, Ginaldo... Deixa eu te falar aqui, o segundinho, soja anterior, 69, atual 66, menos 3, milho menos 2. Isso está dentro do esperado. Tá? Condição de lavoura que você está falando, né? Condições de lavoura, boas e excelentes. Como é que é? Piorou para a soja 3%. 3% e para o milho 2%. Para o milho 2%. Ou seja, o milho ficou com 62 e a soja ficou com 66. E se você olhar o número 66 e 62, nessa época, numa safra adiantada, numa safra que foi plantada mais cedo, são números razoavelmente bons. Não quer dizer que é uma safra ruim. São números, claro, não é mais aqueles 70 que estavam lá em cima, 73, 74, 75. Baixamos para 66 na soja e baixamos para 62 no milho. Então, isto quer dizer que a safra nestes estados não será uma safra conforme iniciamos e conforme tínhamos aí até 4 semanas atrás. Muito bem, mas isso consolida, se não consolida a safra, consolida o preço, o novo patamar de 9,50 que a gente está vendo lá em Chicago, Ginaldo? Nós testamos hoje os 9,70 para o contrato maio, Nós estamos falando, Alex, nesse nível de preço de 9,50 a 9,55, os preços mais altos em 2 anos. E esses preços, para serem mantidos, precisam da entrada dos fundos que o fizeram ontem, mas não se sustentaram. Esses preços só serão mantidos e com compras fortes da China e se o clima continuar seco naquelas áreas que estão precisando de chuvas, como é o estado de Illinois e Iowa, principalmente. Você tem também o estado de Nebraska, que precisa de chuvas, nem tão sério quanto Iowa, mas precisa de chuvas. Então precisa continuar deteriorando a oferta e continuar com demanda por soja americana acontecendo. Sim, senhor. Semana começou sem grandes novidades de demanda, né, Ginaldo? Não, começou, nós tivemos aí vendas de milho, né? Milho, mas não de soja, né? Só para você ter uma ideia, nessa safra até agora, já foram, vamos dizer, vendidas 1,640 bilhões de bushels. Isso representa 12% abaixo do ano passado, né? No caso do milho. E 1,585 na soja representa 6% abaixo do ano passado, né? Então, nós estamos mais ou menos chegando próximo, mas não chegamos lá. É preciso ainda bastante, a China precisa comprar mais algo em torno de 7 milhões de toneladas nos Estados Unidos para equilibrar no nível do ano passado. Muito bem. Isso a gente está falando do que foi comprado até agora da safra nova, essa que vai ser colhida agora, certo? Safra nova, a safra que vai ser colhida, né? Então, 12% mais de milho e 6% de soja. 6% a mais também de soja. A mais de soja, exatamente, Alex. Tá. Então, isto tem que vir dar suporte aos preços, mas hoje de manhã a gente já falava, se as condições climáticas não se deteriorarem, o mercado não se sustenta, porque ali vai encontrar um grande volume de vendas nessa faixa de 9,60, realmente vai encontrar vendedores.
O produtor americano está fazendo o papel dele. Ele está vendendo, está vindo para a bolsa, está vindo para o mercado nas últimas 3 semanas. A gente tem visto isso, tem falado com produtores e eles têm dito que estão vendendo porque o preço é bom e eles não vão esperar qualquer tipo de modificação climática a mais. Eles estão vendendo. Muito bem. Então, esse é o cenário lá em Chicago. Mas e no Brasil, Ginaldo? Tem alguma novidade, alguma coisa para se comentar de importante? Não, no Brasil o que tem de importante é que ainda não temos um clima, vamos dizer, com a cara muito boa, com uma definição. Nós sabemos perfeitamente que aí podemos ter um laninha, embora seja leve, suave, mas não temos. O produtor brasileiro vendeu aí mais de 60% da safra de soja e vai ficar aí agora esperando. Ele está muito tranquilo, está seguro, porque o que ele já fez bem feito, e ele vai aproveitar e vai segurar. Aproveitou a alta do câmbio, a alta do dólar, que deu, sem dúvida nenhuma, um alívio muito grande nos preços, e ele está tranquilo, vai esperar. Agora, eu recomendaria que o produtor brasileiro preste atenção numa coisa. A safra americana não é uma safra ruim. Nós vamos ver os números no relatório de setembro, no supply demand, lá pelo dia 10, dia 11, se eu não me engano. Então, esse relatório de setembro vai trazer, naturalmente, números que nós podemos apreciar muito bem. Esses números de setembro vão indicar, naturalmente, o tamanho da safra, porque as pesquisas de campo estão sendo feitas, estão sendo concluídas hoje, 31 de agosto, e vão ser divulgadas lá em setembro, ou seja, daqui 10, 11 dias. Então, muito provavelmente, nós vamos nos defrontar com a safra, que não é aquela safra recorde que se esperava, mas também não é uma safra que você possa dizer, olha, foi um desastre. Porque você tem desastre em Iowa, sem dúvida nenhuma. Tem perdas em Illinois, também tem. Mas o resto da safra americana é muito boa e a gente tem que olhar a média que vai ser feita. Muito bem. Isso é importante a gente ter em mente, né, Reginaldo? Para tentar entender qual é o tamanho da oferta que vem por aí, né? Isso, exatamente. Então, você veja que nós temos aí 2020 aí agora toda essa celeuma para resolvermos questões de clima, mas daqui a pouco o clima na América do Sul começa a se entrar, se normalizar, mostrar frentes mais amplas, tranquilo, e o produtor pode plantar e podemos ter uma safra de 130 milhões, 132 milhões no Brasil, e na América do Sul uma safra acima de 200 milhões. Então, é preciso entender que a oferta também poderá ser muito grande, né? Então, nós temos que ficar de olhos abertos. Muito bem. Mas os 9,50, na sua opinião, lá em Chicago, estão consolidados ou não? Não, eu diria que os 9,50 em Chicago, dependendo desta semana, com o andar da carruagem, os chineses vindo ou não, se o clima realmente permanecer nesse nível que está aí, nós podemos ser ainda um pouco mais, superarmos essas altas aí e verificarmos novas altas. Agora, precisa acontecer fatores climáticos e demanda. Muito bem. Vamos acompanhar de perto esse mercado, então. Meu amigo Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, dando dicas importantes, principalmente analisando comportamentos aí de oferta e demanda e como essa relação pode mexer com os preços. Vamos ficar atentos ao comportamento da semana e principalmente aos números que vêm por aí, né, Ginaldo? Relatório do USDA vai ser importante, né? Será muito importante, Alex, será muito importante, porque nós temos uma safra que foi plantada muito cedo, e essa safra ela vai ser
totalmente diferente, com números diferentes para análise. Por exemplo, os números de hoje que saíram e reduziram naturalmente para 62% no milho e 66% na soja, não quer dizer que esses números, em anos diferentes, esses números em condições de igualdade, tenha produzido uma safra ruim ou uma safra muito grande. Esses números refletem uma safra que foi plantada antecipadamente, ou seja, dentro de uma janela altamente favorável. Muito bom. Ginaldo, obrigado, viu? Volto sempre. Obrigado a você, um forte abraço a todos vocês, saúde e paz. Valeu, abraço para você também. Obrigado, filho. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente. A chuva pela manhã em Iowa reverteu aquela impressão negativa que o mercado até então tinha de uma falta de chuva durante o final da semana, e isso fez com que os ganhos de 2 dígitos registrados até pela manhã se revertessem aí ao longo do dia e encerrássemos com a soja trabalhando com ganhos de apenas 3 pontos nos principais vencimentos. Depois de atingir a maior alta aí em 2 anos, soja, portanto, retrai um pouquinho e volta um pouquinho, perde um pouquinho em relação ao que vinha sendo registrada durante a madrugada. Daqui para frente, para que a soja evolua, é preciso que haja uma combinação de uma deterioração da oferta, né, uma perda aí de produção da safra americana, mais uma demanda chinesa um pouco mais agressiva, um pouco mais intensa aí, como eles vinham fazendo nas semanas anteriores. Mas hoje, por exemplo, já não teve compra chinesa. O máximo que teve foi compra de milho e não de soja. Milho algo em torno de 500 toneladas aí, mas soja mesmo, que é bom, que é importante aí para o mercado se posicionar, não teve. Então, é preciso que haja a conjunção desses 2 fatores aí, oferta sendo prejudicada pela questão climática nos Estados Unidos e demanda de soja aumentando por parte da China. Daí sim a gente vai ter a consolidação dos atuais patamares de preços e quem sabe até a busca de novos patamares. Vamos esperar para ver. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá. Novembro, 9 dólares e 53 centes por bushel, encerrou com 3 de alta. O março, 9,59, 3,5 de elevação. O maio, 9 dólares e 60, 3,25 de alta. E o julho, 9 dólares e 62, queda de 3 pontos. Vamos ver o milho. Primeiro vencimento fechou com alta de 2,5 pontos a 3 dólares e 48 centes por bushel. Dezembro a maio, quedas de 1,5 ponto no caso de dezembro, fechando a 3,57. Março, 3,67, 1,75 de queda. Maio, 3,74, queda de 1,75 também. Para o trigo, a gente teve um dia positivo. Setembro, 5,44, 5 de alta. Dezembro, 5,52, 3,5 de alta. Março, 5,60, alta de 4 pontos. E o maio, 5,64, alta de 3 pontos, mais 75. São os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques aqui no Notícias Agrícolas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.